coordena. A tua voz tem um peso muito grande na vida daquelas ovelhas. Você pode conduzir esse povo para a salvação, e se você for infiel, você pode conduzir para a perdição. Então, quando a gente fala que a posição de pastor é uma posição de risco, é porque, tomando como esse exemplo lá do tempo de Jesus, irmãos, por que aqui na palavra também vai falar que Jesus é o pastor e ele não que ele é o bom pastor, ao contrário daquele que é ladrão e salteador? Porque também era comum naquela época contratarem assim vigias para ficar bem à porta dos redios, porque enquanto isso os pastores pastoreavam no meio das ovelhas. Porque vocês devem saber, a ovelha é um bichinho bem ingênuo. Se você traz a ovelha aqui para esse campo bem verdinho, para esse campo bem cheio de ervas boas, sabe o que a ovelha vai fazer? Ela vai comer sem parar. Ela vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, e ela vai ficar muito, muito, muito satisfeita de tanto comer, mas ela não para, sabe? Literalmente ela fica cheia. E se porventura ela cair, ela não tem força para se levantar. E nesse momento da queda, ela pode morrer asfixiada. O pastor, ele ficava ali conduzindo, porque tinha a hora que ele tinha que trazê-las para perto, até para parar um pouco de comer. Sabe aquele povo que chega assim, aquelas ovelhas que chegam, e de repente tem aquela experiência e quer fazer tudo. Quer fazer tudo, 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 tudo. Quando você quer ver, a pessoa já não tem hora mais para ela, já não tem hora para a família, ela quer fazer tudo, ela quer estar em todos os momentos, ela quer estar todo em encontro. Chega um momento que você tem que direcionar. Porque se ela começar a pular etapas na vida dela também, o que vai acontecer? Infelizmente, ela pode desistir diante dos primeiros obstáculos, ou então se tornar uma ovelha rebelde. E o que é pior, ela pode acabar morrendo asfixiada de tantas coisas que não foram corretas para ela, né? Então o pastor tinha que ficar ali, pastoreando. E a qualquer hora podia aparecer o lobo. O pastor que é pastor, ele expõe a vida pelas ovelhas. Ele fica ali na porta protegendo as ovelhas. Ele fica ali na porta defendendo as ovelhas. E se porventura chega o lobo, ele vai fugir? Se chegar o lobo, o pastor vai fugir? Não, gente. Ele vai lutar, ele vai combater, ele vai defender. Ele está ali para isso. Isso é o que o Senhor quer nos ensinar. Se nós estamos ali como pastores de um povo, o nosso papel é defender esse povo, é defender o nosso movimento, é defender o grupo de oração, é defender o nosso ministério, é viver, é dar a vida. Sabe por que eu estou falando assim com vocês? E eu tomo a liberdade de falar assim. Vocês se lembram que o ano passado, quando eu estava pregando, quem veio? Lembra-se? Acabou a energia, né? Naquele momento, eu tive duas reações. Vocês não perceberam. Primeiro, eu olhei para o Marcos, porque ele é o nosso pastor. Eu olhei para ele. Eu vi que ele estava tranquilo. Bem depois dele eu vi a caixa de som. E aí Deus colocou no meu coração: o maior instrumento é a vida. Então eu sabia que se aquele que nos conduz estava tranquilo, faltou o som, a minha vida não faltou, a minha vida estava aqui. Eu tinha que colocar como instrumento de missão a vida. Então, irmãos, expor a vida pelas ovelhas, dar a vida pelas ovelhas, é não parar diante dos riscos, é não parar diante das tribulações, é não parar diante dos sofrimentos. Os sofrimentos, eles acontecem
acontecem sim na nossa vida, mas é não parar diante dos sofrimentos. E eles vêm mesmo para nos ensinar. Por isso, tem algumas coisas que são importantes para o pastor. Tem algumas características essenciais para nós. E vamos lá. Segue aí a tua palavra. Vamos em João, no capítulo 21, que é onde está todo o rema desse ano. Porque aqui a gente vai ver a primeira característica do pastor. A primeira característica, ó, João, capítulo 21, versículo 15. Vocês já estão quase decorando essa passagem, né? Mas é muito importante ver letrinha por letrinha, palavra por palavra, porque tem coisas que são novidades para nós, que Deus quer nos revelar, e outras que Ele quer atualizar. Olha só. Tendo eles comido, então essas ovelhas aqui também participavam de pastagens que tinham comida. Ó, irmãos, apacentar. Se você for buscando o significado disso, você vai chegar em dar alimento. Tá? Vamos prosseguir aqui. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Qual foi a pergunta de Jesus? Eu vou usar só essa frase de Jesus. Simão, filho de João, o quê? Vamos lá. Simão, filho de João, amas-me? Opa! Além de dizer que a primeira característica e a primeira essência do pastor é o amor, aqui ainda a gente vai ver que Jesus falou para Pedro: amas-me mais do que estes? Não vou entrar nesse sentido teológico, porque não cabe a esse momento, mas olha, amas-me mais do que esses? Irmãos, não basta a gente dizer assim: eu amo o Senhor, eu amo Jesus. É preciso, aquele que está na qualidade de pastor, é preciso amar mais. E para amar mais, ele ama expondo o que ele tem, a vida. E a vida é o maior instrumento que a gente tem para a missão, sim. Porque tem momentos que vai faltar a energia, tem momentos que vai faltar a cadeira, tem momentos que vai faltar o lugar, mas amar com a vida é ir até onde as ovelhas estão. Se elas se desgarraram, se perderam, eu vou dar a vida, eu vou correr o risco por ela. O ladrão não faz isso. O ladrão, na hora do perigo, ele foge, porque ele foge para não ser preso. Pedro, na hora do perigo, entregou a vida. Jesus, na hora do perigo, entregou a vida. Estevão, na hora do perigo, a gente viu, ele foi apedrejado ao ponto de dar a vida. Irmãos, eu não sei se eu consigo ser clara nesse sentido, mas o que eu sinto muito forte é que só vamos exercer pastoreio de verdade quando a gente amar mais. Então amar mais é saber que Deus está pedindo mais para nós, que Deus quer mais de nós, que Deus quer que a gente vá além daquilo que a gente já está fazendo. Ai, mas eu já estou fazendo tanto, mas você não tem noção, eu já não sei mais o que eu faço. Gente, é amar mais, é não desistir. A gente desiste de quem ama? Não, a gente não desiste. E eu vou falar uma coisa para vocês nesse sentido, sabe? Eu pensei que a maior dor que eu tivesse experimentado na minha vida até então, né? Eu pensei que a maior dor fosse a dor da fratura da bacia. Pensei mesmo. Mas eu vou dizer para vocês, foi uma dor grande.
Mas eu tive outra experiência de dor esse ano. Aliás, duas. Eu cheguei da Escola Nacional de Líderes e Missionários na minha casa, na minha comunidade, no dia 27 de julho, bem à noitinha mesmo. No dia 28 fiz uma visita para os meus pais, eles estavam bem. No dia 29 eu me preparava para pregar um congresso diocesano numa diocese do meu estado. Qual foi a minha surpresa? Logo pela manhã fui avisada que o meu pai tinha sido levado às pressas ao hospital. Quando eu cheguei assim naquele pronto-socorro, sabe? Que eu vi ali o meu pai naquele estado que ele se encontrava, ele estava tendo um AVC. Eu nunca tinha visto uma pessoa tendo um AVC. Eu entrei assim, a hora que eu vi, eu pensei que ele estava morrendo. Ali eu posso dizer para vocês, a maior dor que nós sentimos não é aquela que acontece com a gente, é aquela que acontece com as pessoas que nós amamos. E sabe o que eu compreendi nesse tempo? Deus foi tão carinhoso comigo, Deus foi pedagógico comigo. Ele permitiu que eu tivesse que passar por muitos cuidados, sendo cuidada na cama, tomando banho de leito, tendo os irmãos cuidar de mim, colocando comida na minha boca, passando da cama para a cadeira de roda, para o andador e para a muleta, para que eu também aprendesse a cuidar do meu pai. Foi graças a tudo aquilo que fizeram comigo que eu consegui fazer com toda a liberdade e amor com o meu pai. Eu fui aprendendo a cuidar dele. Na minha casa nós somos em 2 filhas, eu e a minha irmã, e ela tem 10 anos de diferença de mim. Aqui eu experimentei também o amor dos irmãos, porque muitas vezes os meninos da minha comunidade ajudavam a mim e a minha mãe a dar banho no meu pai, a cuidar dele, sabe? Eu aprendi a fazer barba no meu pai com os meninos de casa. Então, a gente aprende com a nossa vida, nos acontecimentos que vão acontecendo dia a dia. Se você ama o seu grupo de oração, por mais que você passe por dificuldades, por mais que você passe por problemas, saiba, a maior dor que nós temos é quando nós vemos aquele grupo padecer. Quando a gente vê o perigo estando ao redor dele, querendo abracar aquelas ovelhas que estão ali, usurpar aquelas ovelhas que estão ali. Por isso que nós estamos numa posição de risco. E não são só os coordenadores, não. Todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo, somos convidados a defender o rebanho do Senhor. E defender com amor, porque só depois que Jesus teve realmente a certeza do amor de Pedro, foi que ele disse: apacenta. De quem são as ovelhas? Se uma delas se perder, nós vamos ter que prestar conta com quem? Então, tá bom. Então, amor é a característica principal. Aquele que é pastor passa a fragrância de Cristo para os irmãos. Como São Paulo ensina lá em 2 Coríntios 2, 15, 16, né? Espalhar o perfume de Cristo. Nós somos chamados a espalhar o perfume de Cristo. Que perfume que é esse? O pastor espalha o perfume da santidade. E as ovelhas reconhecem o pastor pela santidade do pastor. Nós vamos ouvir sobre isso no ENF. As ovelhas reconhecem o pastor pela vida reta, pela vida de santidade. É na vida de frutos do Espírito que se legitima o papel do pastor, aquele que pastoreia. Se a gente está falando assim, eu falo, eu explico, eu faço tanta coisa, mas o pessoal não vai. Se ele não vai, é porque nós não estamos indo de coração, é porque falta em nós o perfume de Cristo, falta em nós o vínculo da santidade. É espalhar esse odor que dá vida. Aqueles que seguem, que realmente sentem o cheiro de Cristo no pastor, vão atrás de um odor que dá vida. Aqueles que negam essa fragrância
acabam sentindo o odor da morte. Outra coisa importante, o pastor, ele é um homem de oração, porque se ele está numa posição de risco, isso significa que ele está combatendo diariamente. Não tem como exercer missão nenhuma, fazer nada de pastoreio sem a oração, porque nós somos chamados a ser homens de oração, e é assim que a gente vai rezar daqui a pouco. Outra coisa, o pastor é um homem de fé, ele é aquele que vive a fé além da razão, sabe? Ele é aquele que na sua vivência confirma os irmãos na fé, como Pedro foi confirmado na fé e depois Pedro confirmou outros na fé. Nós somos chamados a ser isso. O Papa Bento XVI nos convida a inaugurar em outubro o ano da fé. Então será que é à toa que nós estamos vivenciando tudo isso de pastor, de pastoreio, de apacentar ovelhas? Irmãos, Deus está nos chamando a sermos homens e mulheres de fé, a testemunhar a fé, a testemunhar em quem nós cremos. Isso tudo está dentro do mandato do pastor. Uma outra coisa muito importante, o pastor, ele tem uma regra na sua vida. Ele segue a voz suprema, que é a voz de Deus. Ele segue a palavra. Deus tem nos preparado para isso. Veja, ainda no ano retrasado, o Senhor falava para nós que era para a gente, pela palavra, reconstruir muralhas. Ele nos convidava a voltar à Léxio Divina. Ele nos convidava a trazer de volta na vida das pessoas do nosso grupo o alimento certo, o alimento da sua palavra, pregações que fossem mesmo ousadas, com poder. Ele nos convidava não só a anunciar, mas viver a palavra. O Senhor estava nos formando já para chegar nesse tempo e viver o pastoreio, sabendo que o que vai reger, o que vai direcionar, o que vai conduzir as nossas decisões é a palavra de Deus, movida pela escuta profética. É isso que vai nos conduzir. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar lamentando e nem ficar só olhando, será que o lobo vem vindo? Não, vamos olhar as ovelhas, se elas estão seguras. Se o lobo vir e a gente estiver munido com as práticas espirituais, se a gente estiver munido com o báculo e o bastão de pastor, nós vamos saber puxar a ovelha para cá, nós vamos saber lançar o bastão quando elas estão fugindo, para que de repente elas caiam e eu vou lá, trago para perto, e nós vamos conseguir, na força da oração, lutar contra todas as investidas que estão tentando acabar com a fé no coração do povo. Glória a Deus! Irmãos, percebem como que é grande a nossa responsabilidade. Nós não podemos sair desse enfe com as ideias soltas. Nós vamos sair daqui direcionados. É tempo de apacentar, dar a vida, dar alimento. Que alimento que nós estamos dando para as ovelhas de Deus? Que alimento que nós estamos dando para as pessoas que vão para o nosso grupo de oração? Que alimento que nós estamos dando no nosso ministério? Que alimento que nós estamos dando lá no nosso núcleo, nas partilhas fraternas? Que alimento de amor, de fraternidade nós estamos dando? Qual alimento de perdão nós estamos dando? Que alimento de formação nós estamos dando para os nossos irmãos? É sério isso? Sabe, se você estiver aplaudindo a Deus, você aplauda para valer. A mim você não precisa aplaudir. Deus não está puxando a nossa orelha. Deus está nos formando, nos ensinando. Porque aqui está um público restrito. É isso que Ele faz com a gente, tá? Porque quem é que a gente está pastoreando? As ovelhas que são do Senhor. E por que dá para nós esse exemplo de ovelha? Justamente por causa disso, gente. Porque a ovelha, infelizmente a ovelha é um animalzinho muito ingênuo. A ovelha é ingênua, ela é medrosa, ela fica
ela fica totalmente desconcertada com as moscas por perto, ela não tem controle na comida, ela só se tranquiliza com a voz do pastor, sabe? Por que a gente fala isso das ovelhas? Porque a gente foi atrás de saber como é a ovelha. O que a gente vai falar das pessoas que estão com a gente? Daqueles que estão conosco? Nós conhecemos as ovelhas? Nós sabemos as fraquezas que elas têm? E as nossas, nós conhecemos? É um momento muito oportuno para refletir sobre isso, tá? Temos báculo, temos bastão. Temos povo. Um povo que Deus... A Lúcia já falava com a gente em vários encontros, né? Que nós precisamos saber transformar a massa em povo. Irmãos, nós não estamos apenas assumindo uma liderança, um trabalho. Não, nós estamos numa missão. É uma missão muito linda, muito bela, mas que exige de nós. Quando a gente fala que nós estamos pastoreando ovelhas, nós estamos pastoreando filhos amados de Deus, que talvez se encontraram com a droga antes de se encontrar com Jesus, estavam buscando algo para as suas vidas, mas se encontrou com vícios, com pecado, se encontrou de repente com as suas fragilidades humanas todas desordenadas. Não teve aquele pastor que sentou com ele e ajudou ele a ordenar a sua vida para o amor. Então a vida ficou toda desordenada, por isso não consegue administrar até mesmo as suas emoções, os seus sentimentos, a sua história de vida. O nosso papel é muito importante. Olha como Deus confia na gente. Deus confia em você, irmão. Deus confia, Ele confia tanto que Ele colocou para nós cuidar daqueles que Ele ama também, como Ele ama a gente. Ele colocou ovelhas que às vezes estão feridas, machucadas, distantes, não conhecem a voz do pastor. Então aquilo que nós pastores anunciamos dentro das instâncias que a gente está à frente tem um poder muito grande. Como é que a gente pastoreia? Uma dica eu já dei para vocês. A dica que eu passei para vocês é aquela que Jesus passou para nós: amar mais. E o que a gente pode fazer amando mais? Faltou alguém do núcleo do grupo de oração? Eu sou coordenador? Eu vou atrás. Está tendo fofoca no nosso grupo de oração, no nosso núcleo? Eu vou pontuar. Dentro das pessoas que participam do nosso grupo de oração ou do ministério, estão entrando e saindo ali sem comprometimento com a obra que Deus quer fazer na vida delas? Vamos atrás. Tem alguém doente no nosso grupo de oração? Vamos visitar. Eu posso dizer para você como é bom receber visita, sem contar que visitar os enfermos é uma obra de misericórdia. Então, se tem um enfermo no teu grupo de oração, talvez você que é coordenador não consiga ir visitar aquela pessoa, mas se você tem uma equipe de pastoreio, essa equipe te ajuda. Lucimar, mas o meu grupo de oração é imenso, tem 1000 pessoas, nós somos uma equipe pequena de serviço. Vamos por células aí no meio desse grupo, para que alguns servos fiquem responsáveis por uma pequena porção de participantes. Vamos, se nós estamos sendo coordenadores de grupo, vamos ver aquilo que nós estamos dando para aqueles membros do núcleo, como alimento de amor, como alimento de formação, como vida fraterna, como exercício de perdão. O que nós estamos tendo também de práticas fraternas entre nós? Ai, mas a gente já faz tantas coisas. Mas o que Deus te chamou a fazer? O que Deus te chamou a ser?
Se Ele te chamou a ser apóstolo da efusão do Espírito Santo, se Ele te chamou a ser rosto e memória de Pentecostes na vida da igreja, você tem que ser isso na vida da igreja. E dessa forma irmos apacentando. Gente, um telefonema é muito importante. O e-mail, os Facebooks, por aí, essas redes sociais todas são importantes. Ouvir a voz é muito importante. Quantos irmãos ligavam para mim quando eu estava no hospital? E era bom ouvir: nós estamos rezando por você. Quantos irmãos passavam mensagem para mim com versículos bíblicos daquilo que Deus estava fazendo? Quantos irmãos foram lá me visitar? Eu estou colocando esse exemplo, mas às vezes tem alguém que se separa porque ficou magoado, ficou chateado. Nós temos que aprender a ser vínculo de unidade. Viver o pastoreio é promover a unidade. Sabe? É defender realmente aquilo que faz parte do redil. Tá? E a gente vai concluir com uma oração. Só que nós vamos nos voltar para uma passagem lá do Antigo Testamento. Está em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. É uma passagem que eu tenho certeza que é muito conhecida por todos. É a vitória sobre Amaleque. Porque no Antigo Testamento a gente também teve modelos de pastor. E às vezes a gente tem dificuldade de associar, né, a minha vida com a vida de Jesus Cristo. E a gente tem que unir a nossa vida dele. E aqueles que antecederam Jesus viveram a exemplo daquilo que estava no coração do Pai. Então vamos lá. Quando a gente fala Êxodo 17, versículo 8, olha só: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam no alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés constituiu um altar que chamou de Javé-Nessi. Lá, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Quem era Moisés? Moisés era o pastor do povo de Israel daquela época. Era o pastor do povo de Deus. Moisés não tinha condição de ir lá batalhar, de ir lá lutar. Josué foi. Só que os amalecitas eram um povo treinado para a guerra, que sabia lutar. Os filhos das trevas também sabem lutar. E eles lutam para destruir os filhos da luz. E eles lutam. Há muitos lobos soltos por aí, tentando atacar as ovelhas que estão ali, dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de oração, dentro do ministério. O que foi que sustentou Josué naquela luta? A oração
Moisés pastoreou aquele povo sozinho naquele momento? Não. Havia suporte para ele. Araão e Hur foram suporte para Moisés naquele momento. Sabe o que o Senhor quer ensinar conosco? Nós não conseguimos pastorear